Como o caso da filha da Samara Filippo tem levantado discussões a respeito do racismo nas escolas. Vamos ler algumas notícias para entender melhor essa questão. Eu sou o professor Glauber e esse é o Jornal do Pro. Galera, não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho, comentar, compartilhar. Assiste o vídeo até o final. Isso é muito importante. E, se você tiver condições, eu abri o Apoia-se do Jornal do Prof. Com R$ 1, você já me ajuda muito. Se quiser ajudar com mais, eu agradeço. Antes de mais nada, todo o apoio à filha da Samara Filippo. Confesso a vocês que eu não sei ao certo quando a notícia estourou, mas recebi o link de uma matéria que foi escrita no portal UOL pelos jornalistas Ana Paula Bimbat e Wesley Durões. O caso da filha de Samara expõe abismo no combate ao racismo em escolas. Apesar da notícia ser recente, o racismo nas escolas já é muito velho. Tão velho que já devia ter morrido. E, infelizmente, não ocorre só nas escolas particulares. Ocorre muito nas públicas também. Não deveria ocorrer em lugar nenhum. Recentemente eu assisti uma aula do sociólogo norte-americano Elliot Aronson, que escreveu o livro O Animal Social. Durante a aula, ele falou sobre como ele se encheu de esperança quando o Obama foi eleito. Ele e o filho dele, que também é sociólogo, acreditavam que a partir do momento que um presidente dos Estados Unidos negro fosse eleito, eles teriam superado várias mazelas que assombram a humanidade há muitos séculos, talvez até milênios. Mazelas como o racismo, o machismo e a homofobia. Mas não foi o que aconteceu. Depois dos 2 anos de governo Obama, eles foram surpreendidos com a eleição de ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump, que não só defendia essas mazelas, como representava um enorme retrocesso na luta desses movimentos que combatem o racismo, a homofobia e o machismo. Aqui no Brasil a gente passou por algo parecido. Mas enfim, os sociólogos, pai e filho, disseram na aula que a educação é o principal meio para combater essas visões antiquadas de mundo. Mas dentro das escolas, nos últimos anos, apesar de todo o combate, essas visões elas têm crescido. Não que elas deixaram de existir, mas esses escândalos estão cada vez mais frequentes. Existe um caminho para combater essas questões. Com a educação, esse caminho é muito mais longo do que a gente gostaria que ele fosse. Para quem não sabe, a filha da atriz foi vítima de racismo numa escola da Zona Oeste de São Paulo chamada Vera Cruz. De acordo com a vítima, colegas roubaram o seu caderno, arrancaram páginas e escreveram no caderno ofensas racistas. A atriz Samara Filippo disse que não é a primeira vez que a filha sofre com racismo na escola. E não é diminuindo o caso que aconteceu com a filha dela, mas isso deve acontecer com milhares, centenas de milhares de crianças nas escolas do país. O caso da filha dela veio à tona porque a mãe é famosa. E as que não são? Em nota, a escola disse que logo que tomou conhecimento do caso, acolheu a vítima e a família, suspendeu as agressoras por tempo indeterminado, além de terem proibido elas de participarem de um passeio que vai ser realizado pela escola. Pouco, eu também achei. Mas a matéria da UOL, ela traz uma visão interessante sobre a questão de expulsar ou não as agressoras. De acordo com Thales Vieira, diretor executivo do Observatório da Branquitude, é violento que a vítima tenha que conviver com seus algozes. Mas, por outro lado, a escola é um espaço de educar. Quando a escola expulsa um aluno, ela declara que falhou no processo educacional e individualiza um problema que não é isolado, explica Thales. Quando um caso de racismo como esse ocorre dentro das dependências da escola, a escola já falhou no seu processo educacional. O caso me fez lembrar de 2 notícias recentes que envolvem o Colégio Visconde de Porto Seguro, um dos colégios mais tradicionais da cidade de São Paulo. Em abril desse ano, ou seja, poucos dias antes do que aconteceu com a filha de Samara Filippo, a Educafro Brasil e a ANSED acusaram o Colégio Porto Seguro de segregar alunos bolsistas, não permitindo que eles acessassem o mesmo padrão curricular, nem mesmo algumas áreas, como a piscina. De acordo com as instituições, até festas eram realizadas em separado. Na ocasião, o Colégio Visconde de Porto Seguro defendeu que não pratica tais segregações e que o programa de bolsas já beneficiou centenas de alunos. Mas o mesmo colégio passou por um caso gravíssimo de neonazismo em 2022. Um grupo de alunos fundou os Neonazistas do Porto. Nessa ocasião, o colégio expulsou 8 dos 30 alunos envolvidos. Só 8. Se você tem um mínimo de consciência humana, essas notícias deveriam chocar
você, mas eu lamento informar que esses casos são frequentes e não são isolados, tanto em colégios públicos como privados. As escolas não podem tratar esses casos como algo isolado. Mas antes de eu aprofundar minha opinião, o MEC, Ministério da Educação, anunciou que vai anunciar uma política antirracista. Mas, na verdade, já existe uma legislação sobre isso há mais de 20 anos. O problema é que muitas escolas não cumprem, ou apenas realizam atividades esporádicas, em datas como o Dia da Consciência Negra. A proposta do MEC inclui monitorar o ensino de cultura africana nas escolas, trabalhar com especialistas para criar livros didáticos e oferecer formação para gestores e professores. Mas tudo isso já é feito. As escolas afirmam que já realizam essas ações. Eu não sei se é verdade, então eu não vou ficar aqui apontando o dedo para ninguém. Mas o MEC não é reconhecido por fiscalizar muito bem as instituições de ensino. Vide aí um monte de curso superior ruim que recebe o selo do MEC. Infelizmente, a verdade inconveniente é que em muitas escolas, muitas, não todas, você tem gestores e até mesmo professores, e de escolas públicas também, que acham que racismo é mimimi, e até mesmo defendem ideias absurdas, como a ideia de racismo reverso. E quando você faz ele assistir uma aula sobre isso, ele faz com cara de criança birrenta, fechada para novas visões de mundo. Uma visão que tira ele da zona de conforto. É óbvio que essas políticas não devem parar, mas algo a mais precisa ser feito. Talvez cobrar mais os responsáveis por esses tipos de atos. Algo previsto na lei, que seja cumprido de fato. Dificilmente uma criança nasce racista. E se ela não aprendeu isso na escola, eu espero que não, aprendeu isso em casa. A gente precisa tornar o responsável responsável. Não só por pagar um colégio caro para o seu filho, ou fazer o mínimo, que é colocar o seu filho numa escola, mas responsabilizar pelas atitudes que as crianças tomam dentro da sala de aula. No caso da filha da atriz Samara Filippo, aparentemente, os pais de uma das agressoras vão retirar a filha da escola. E a escola já se pronunciou contrária à expulsão das alunas. De certo modo, a escola está certa em dizer que faz parte do processo de ensino ensinar o quão errada foi essa agressão. Agressão que é crime, tipificado na legislação brasileira, diga-se de passagem. E quando a filha da Samara voltar para a escola? Vai ser obrigada a andar nos mesmos corredores que as suas agressoras? Enquanto a agressora finge que nada aconteceu? Quem é a vítima nessa história toda mesmo? Às vezes a punição severa é a própria ação educacional. É o próprio ato educativo. E os responsáveis por essas agressoras deveriam ser, de certo modo, punidos também. Para entender que a educação de uma criança não é só pagar colégio caro, mas é dar o básico de uma educação humana para essa criança. De acordo com a notícia do Terra, os pais que já falaram que vão tirar a filha da escola se dizem progressistas e que se assustaram com a atitude da filha. Eu espero que isso seja realmente verdade e que eles se atentem mais em fazer essa criança entender o quão errada ela está. Galera, se você viu o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Considere me apoiar no Apoia-se. Se tiver condições, R$ 1 já ajuda. O link tá na descrição do vídeo. Curte o vídeo, deixa o like e o seu comentário. Grande abraço a todos. Eu sou o professor Glauber e esse é o Jornal do Prof.